um homem de aparência bondosa. Mal se percebe que foi um dos piores e mais cruéis assassinos da história da humanidade. Seu nome, Joseph Mengele. Realizou experimentos desumanos em homens, mulheres e crianças inocentes. Seus atos perversos ceifaram a vida de muitos milhares em seu campo do horror. Mas como Mengele conseguiu enganar a justiça por tantas décadas? Quais eram os reais objetivos por trás de seus experimentos macabros? Eles possuíam alguma finalidade prática ou eram movidos apenas por sadismo? Continue conosco para desvendar os segredos desse terrível personagem e descobrir para qual obscuro lugar do mundo ele escapou, livrando-se da condenação por seus horrendos atos por longas e agoniantes décadas. Em 7 de fevereiro de 1979, numa praia remota no Brasil, Joseph Mengele morre afogado enquanto nadava no mar. Seu corpo é identificado como sendo Wolfgang Gerhard, de 63 anos. A autópsia revela que foi um acidente. Wolfgang Gerhard é enterrado sem maiores investigações. Parecia ser o fim da história, mas uma misteriosa carta vinda do Chile levanta suspeitas da polícia. Eles desconfiam que Wolfgang Gerhard, na verdade, escondia outra identidade. Investigações mais aprofundadas revelam a verdade. Sob o nome falso, vivia um homem procurado há décadas. Exumação e exame de DNA comprovam era ninguém menos que o temido Joseph Mengele. Em entrevista, o filho de Mengele admite que o pai nunca expressou arrependimento por seus horrendos atos. As vítimas e seus familiares se revoltam com essa desculpa. Argumentam que Mengele agia por vontade e prazer próprios ao torturar e assassinar. O nome de Joseph Mengele está intimamente ligado à eugenia, campo controverso que originalmente buscava o aprimoramento da raça humana. A eugenia consistia na ideia de que era possível melhorar a espécie humana, incentivando reprodução entre pessoas com características desejáveis e evitando a reprodução de pessoas com traços considerados inferiores ou problemáticos. O termo eugenia foi criado na Inglaterra em meados do século XIX por Francis Galton, primo de Charles Darwin. Galton ambicionava encontrar meios de evitar a degeneração da espécie humana. Para isso, estudava a hereditariedade e como certos traços genéticos eram passados entre gerações. Galton conseguiu provar, por exemplo, que pais com características excepcionais tinham mais chances de gerar filhos igualmente excepcionais. A ideia de livrar a sociedade de doenças e anormalidades hereditárias parecia atraente para muitos na época. Aos poucos, a eugenia passou a ser ensinada em universidades e adotada como política pública por diversos países. Logo, porém, a eugenia derivou para a noção de que, para acelerar o surgimento de indivíduos geneticamente superiores, seria necessário remover os genes considerados inferiores ou indesejáveis da população. Nos Estados Unidos, leis que proibiam casamentos e relações sexuais de epiléticos, portadores de doenças mentais e outros grupos foram aprovadas já em 1886. Violar essas leis era passível de prisão. Como as leis se mostraram ineficazes, as autoridades americanas passaram à esterilização compulsória dessas pessoas, visando evitar sua procriação. Cabia aos médicos decidir quais indivíduos, a seu ver, deveriam ser impedidos pelo Estado de gerar filhos. Calcula-se que até os anos 1930, mais de 60 mil indivíduos foram esterilizados à força somente nos Estados Unidos. Programas similares de esterilização em massa ocorreram no Canadá, França, Japão, Islândia, Suécia e vários outros países. Quando os nazistas chegaram ao poder na Alemanha em 1933, rapidamente distorceram a eugenia para adequá-la à sua ideologia de higiene racial, passando a utilizá-la para justificar o extermínio em massa de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais e outros grupos considerados indesejáveis. Além da esterilização compulsória, os nazistas partiram diretamente para o assassinato desses grupos. Entre 1939 e 1941, centenas de milhares de pessoas inocentes foram mortas sob a falsa bandeira da eugenia, muitas delas crianças. Joseph Mengele comprou essas ideias distorcidas dos nazistas. Ele ambicionava usar os seus conhecimentos médicos para contribuir para os objetivos do Terceiro Reich. De médico militar a anjo exterminador, Joseph Mengele nasceu em 1911 no seio de uma rica família alemã. Inicialmente pensou em seguir os passos do pai nos negócios, chegando a fundar algumas empresas, mas seu verdadeiro interesse era a medicina. Formou-se médico e conseguiu trabalho no renomado Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial, que na época investigava formas de colocar em prática os preceitos da eugenia. Logo se tornou assistente de pesquisa do Dr. Gottfried Fischer, proeminente cientista alemão especializado no estudo de gêmeos
gêmeos, anomalias genéticas e doenças hereditárias. Foi trabalhando com Fisher que Mengele desenvolveu profundo interesse pelas pessoas com deficiências e outros desvios genéticos. Em 1940, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Mengele se alistou como médico militar. Atuou nessa função até 1942, quando foi ferido em combate e declarado inapto para o serviço. Seu antigo mentor, Dr. Fisher, havia se tornado diretor do renomado Instituto de Antropologia. Foi Fisher quem ofereceu a Mengele a oportunidade de trabalhar em um campo de concentração alemão em nome da ciência do Reich. Cientistas nazistas como Fisher precisavam de pessoas como Joseph para ajudar a desenvolver técnicas mais rápidas e eficientes de esterilização e extermínio dos indesejáveis. Além disso, novos medicamentos e tratamentos eram necessários para os soldados alemães feridos na frente de batalha. Mengele foi nomeado médico-chefe de uma das unidades do campo de concentração. Sua função era decidir quem seria autorizado a permanecer vivo para trabalhar como escravo, quem deveria ser enviado imediatamente para as câmaras de gás e quem ele selecionaria como cobaias humanas para seus experimentos sádicos. E embora essas cobaias recebessem alimentação um pouco melhor e fossem poupadas do trabalho forçado, o que enfrentavam nos experimentos era pior do que a própria morte. Os experimentos conduzidos por Joseph eram verdadeiras torturas. Quase nenhum dos prisioneiros usados como cobaias em seu laboratório saiu vivo. Todos os procedimentos e manipulações eram feitos sem anestesia, maximizando o sofrimento dos subjeitos. O destino final das cobaias também não era levado em consideração. Afinal, eles eram vistos como sub-humanos, simplesmente materiais descartáveis. Há o famoso caso de uma jovem a qual retirou um rim, ainda estando viva, sem anestesia. Logo após a cirurgia, Bárbara ordenou que ela voltasse ao trabalho escravo. Em seu laboratório de bacteriologia, as cobaias eram propositalmente infectadas com vírus, bactérias e outros agentes causadores de doenças mortais, para então testar remédios experimentais. Outra frente significativa do trabalho de Joseph foi a esterilização em massa de prisioneiros. Seu objetivo era encontrar maneiras de aumentar a taxa de natalidade dos alemães ários, enquanto simultaneamente promovia a esterilidade irreversível dos indesejáveis. Certa vez, Joseph esterilizou um grupo de freiras polonesas usando radiação ionizante. Após as experiências desumanas, quase todos os prisioneiros usados nesses experimentos morriam de infecções generalizadas ou choque séptico. Mas, acima de tudo, Joseph queria descobrir as causas genéticas por trás do surgimento de gêmeos siameses, anões e outras anomalias humanas. Para isso, passou a se interessar especialmente por essas pessoas com desvios. Por exemplo, submeteu anões a procedimentos como extração de sangue e medula óssea sem anestesia. Também arrancou dentes e cabelos para examinar microscopicamente. Anões foram cegados com gotas especiais nos olhos e expostos à radiação. A família de anões, no entanto, foi uma das poucas que sobreviveram aos experimentos com suas vidas. O interesse mórbido de Joseph pelos gêmeos. Dentre todos os grupos usados em seus experimentos, Joseph tinha especial interesse pelos gêmeos. Estima-se que cerca de 3.000 pares de gêmeos de várias nacionalidades passaram pelas mãos do Anjo da Morte e seus instrumentos cirúrgicos. Apenas cerca de 300 sobreviveram. Joseph fazia experimentos como injetar substâncias químicas em um dos gêmeos para observar como o organismo reagiria ao desenvolvimento de doenças fatais. Ou então, infectava propositadamente um dos gêmeos com agentes patogênicos mortais, como o bacilo da tuberculose. Quando o gêmeo infectado morria, o outro gêmeo sadio também era morto por Joseph, que comparava minuciosamente seus órgãos internos. Em outros experimentos com gêmeos, Joseph realizava transfusões de sangue e transplantes de órgãos, retirando de um para inserir no outro. Também transplantava órgãos de gêmeos mortos em crianças não gêmeas, para ver se o órgão conseguiria se estabelecer. As atrocidades cometidas por Joseph contra gêmeos chegavam ao extremo do absurdo, como quando ele costurou gêmeos saudáveis um ao outro, transformando-os em siameses artificialmente apenas para saciar sua curiosidade sádica. É claro que esses gêmeos costurados morriam pouco depois de infecções generalizadas. Um dos experimentos mais perturbadores envolveu um par de gêmeos, em que um cantava muito bem e o outro era desafinado. Joseph anestesiou os dois e cirurgicamente removeu as cordas vocais do gêmeo talentoso.
talentoso. Seu objetivo era estudar estas cordas vocais em detalhes para entender as diferenças em relação ao irmão não tão talentoso. Outra obsessão eram gêmeos siameses. Apesar de a medicina há muito buscar técnicas para separar com segurança gêmeos siameses unidos pelo corpo, Joseph fazia o oposto. Ele cirurgicamente unia gêmeos saudáveis para observar o resultado. Este interesse mórbido pelos gêmeos era uma tentativa de identificar fatores genéticos que aumentassem a chance de gestações múltiplas entre os arianos puros. A fuga do anjo exterminador. Joseph teve sorte ao fugir do campo de concentração faltando apenas 10 dias para a chegada das tropas soviéticas que o libertariam. Após fugir, Joseph acabou detido pelos aliados não muito longe de Nuremberg. Porém, mais uma vez a sorte o ajudou. Mesmo tendo seus documentos, não o identificaram como procurado e acabou liberado. Joseph então passou 4 anos escondido na Espanha, sob identidade falsa. Em 1948, com a ajuda de antigos camaradas nazistas, conseguiu um passaporte italiano falso e fugiu para a Argentina. Na época, ele não era ainda procurado por seus horrendos crimes, que só vieram à tona nos anos 1950. Quando a primeira ordem de captura internacional foi emitida contra Joseph, o anjo da morte já havia desaparecido sem deixar rastros. Temendo ser descoberto e extraditado, Joseph deixou a Argentina em 1950 e foi clandestinamente para o Paraguai, mudando de nome no processo. Com a ajuda do ditador Alfredo Stroessner, o Paraguai se tornara um paraíso para criminosos de guerra nazistas fugindo da justiça. Em troca de proteção, eles serviam como assessores militares e de inteligência. Mas o passado de Joseph acaba o alcançando quando autoridades de Israel descobrem sua localização no Paraguai em 1959. Percebendo que seu disfarce havia sido desmascarado, Joseph foge rapidamente para o Brasil. Nesse ponto, uma recompensa de $3 milhões havia sido oferecida por sua captura. Adotando o nome falso de Wolfgang Gerhard, com a ajuda de antigos camaradas nazistas brasileiros, Joseph finalmente consegue encobrir seu rastro. Joseph viveu no Brasil até sua suposta morte acidental, por afogamento em 1983. Aos 70 anos, morreu sem nunca ter sido responsabilizado por suas atrocidades, apagando para sempre as vozes de suas inúmeras vítimas. O legado sombrio da ciência nazista. Joseph estava longe de ser o único médico nazista a conduzir experimentos desumanos em prisioneiros. Em Buchenwald, os prisioneiros eram envenenados para então testar antídotos. Em Ravensbrück, as prisioneiras eram propositalmente infectadas para então testar antibióticos. Em Dachau, prisioneiros morriam em câmaras de descompressão e hipotermia. Os experimentos nazistas foram meticulosamente documentados, mesmo os mais horrendos detalhes. Muito do conhecimento médico moderno sobre as respostas do corpo humano em situações extremas deriva dessas pesquisas não éticas. As descobertas, porém, custaram a vida de centenas de milhares de inocentes. Muitos veem nos experimentos de Joseph um sadismo e crueldade sem propósito real. Será que a medicina moderna ainda se utiliza, mesmo que indiretamente, dos dados obtidos por meio da tortura e sofrimento de outrora? É uma pergunta perturbadora que nos obriga a refletir sobre a ética na busca do conhecimento. E assim terminamos mais um vídeo. Obrigado e até a próxima.